Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que confiam no Senhor, vão nas palmas, são como os montes de Sião que não se abalam. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, lá de baixo renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Vou confiar em ti, Jesus. Vou esperar em ti, Senhor, depositar A minha vida em tuas mãos, pois o melhor tu tens. eu só preciso acreditar Preciso acreditar. e esperar e esperar. Vamos lá do início. Os que confiam no Senhor, pergunta pro seu irmão: você confia no Senhor? Quero ver, hein? Vamos agora mais animado, vamos lá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Vou confiar em ti, Jesus. Vou esperar em ti, depositar Depositar a minha vida em tuas mãos, pois o melhor tu tens pra mim. eu só preciso acreditar e esperar e esperar. Agora você vai dizer assim: Jesus, a ti Jesus, a ti eu entrego a minha eu vida. entrego a minha vida. Jesus, tu tens Jesus, tu tens o melhor pra mim. melhor pra mim. Jesus, a ti Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens Jesus, tu o melhor pra tens mim. o melhor pra mim. Vou confiar em ti, Jesus. Vou esperar em ti, Senhor, depositar a minha vida em tuas mãos, pois o melhor tu tens pra mim. eu só preciso acreditar e esperar. Mais uma vez, Jesus, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens O melhor pra mim. Jesus, a ti, a ti eu entrego a minha vida. Jesus, tu tens o melhor pra mim. Eu creio, Senhor. Vou confiar em ti, Jesus, vou esperar em ti, Senhor, depositar a minha vida em tuas mãos. o melhor tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. E esperar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos, Senhor, por tudo que tu tens para nós, Senhor, nesses 2 dias de congresso. E queremos te dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio. Vai falando, seja bem-vindo, Espírito de Deus. Vem orar em nós, vem cantar em nós. Seja bem-vindo aqui no meu coração, Espírito de Deus.
seja bem-vindo. Espírito Santo, meu coração é o teu lar, é o teu lar. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Vem, 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 vem. Espírito Santo, a minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser dentro e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Seja bem-vindo. Espírito Santo, meu coração é o teu lar, é o teu lar. Quero ver vocês, vem, vem. Seja bem-vindo. Vem, 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 vem. Espírito Santo, a minha casa é também tua casa. A minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Mais uma vez, né? Pra gente entrar no clima. Quero ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Quero ser o templo vivo e te levar comigo. Quero ser o templo vivo do teu amor. Vem, Espírito Santo, nesta tarde, nesse momento, onde tantos carismas se reúnem, Espírito Santo, e faz em nós nascer o fogo do vosso amor. Que cada um aqui possa ter um avivamento verdadeiro dentro do seu carisma. Que nós podemos ter a graça de ter esse Deus tão amoroso, tão misericordioso, a preparar esse dia tão especial para nós. Um dia de sol, um dia de tempo aberto. Um dia que você pode respirar no Espírito Santo. Respirou na missa, respirou na adoração, respirou durante a pregação de Ângela.
E agora Deus te convida para escutar as vozes desse profeta que vem lá do Nordeste, lá de Caruaru, para que seja avivado em nós, novamente, esse Espírito Santo que tudo faz, para que nós sigamos missionários, eleitos segundo a graça de Deus. Ser templo vivo e te levar comigo. Quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo. Vocês, comigo. Quero ser templo vivo do seu amor. Antes de você sentar, estende a tua mão e reza por mim, para que o Espírito Santo de Deus encontre livre acesso e que assim eu possa de alguma forma contribuir com aquilo que Deus quer falar, deixando que o Espírito venha falar, permitindo a ação de Deus, que essa ação seja vida, seja crescimento, fortalecimento para a minha vida, para a sua vida, para cada comunidade. Nós queremos te ouvir, Espírito Santo, por meio do teu servo, Senhor. Tudo aquilo que é necessário para os nossos carismas, que o Senhor possa fazer dele, Senhor, esta graça, Senhor, profética para este novo na nossa vida, nas nossas comunidades. Vai orando, meu irmão, minha irmã. Coloca a tua necessidade agora nesta oração, para que o Senhor veja a sua sinalização e Ele traga para nossas comunidades tudo aquilo que nós necessitamos. Ele vai usar deste irmão, por via do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Derrama sobre ele a tua graça, Senhor, a tua bênção, porque o Senhor também salva o homem pelo homem, e o Senhor usará dele para que nós sejamos impactados, Senhor, da tua palavra. Boa tarde. Boa tarde. Deus foi generoso comigo, viu? Lá em Caruaru, todo retiro da nossa comunidade, eu geralmente fico para pregar logo após o almoço. Não sei se é para o povo dormir ou se é para não dormir, mas aqui também, né, fiquei logo após o almoço, mas Deus foi generoso porque deu um tempinho a mais, né? Então ninguém vai cochilar, ninguém vai dormir, tá certo? Meu nome é Cleston Radisson, sou fundador da comunidade Restauração. A comunidade nasceu lá em Caruaru, Pernambuco. Nós somos comunidade de vida e aliança. Vamos fazer 23 anos agora, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né, 12 de dezembro. E temos missões em alguns estados, né? No Pará, nós temos 2 missões. No Piauí, temos 2 missões. Lá em Pernambuco, estamos em 3 cidades. E agora, mais recentemente, estamos também na Diocese de Formosa, em Goiás, vizinho a Brasília. Lá, acho que vocês conhecem o Dom Adaí, né? Então, faz 6 meses que nós abrimos uma missão lá. E fui convidado, né, por Ângela a estar aqui com vocês. Confesso que com muita alegria. Eu amo comunidade, né? Não só a minha comunidade, mas eu amo ser testemunha daquilo que nesse tempo Deus está realizando na vida da igreja. Quando a gente aprende, e eu tive a graça de participar de muitos encontros com as primeiras comunidades do Brasil, e quando a gente começa a ouvir, a gente vai entendendo e vai aprendendo que cada comunidade é uma expressão do Cristo. Cada comunidade é uma flor no jardim da igreja, que exala o seu próprio perfume, não é o perfume de Deus, mas de uma forma diferente do outro, não é, que tem a sua cor, o seu formato diferente do outro, mas que são frutos do coração do mesmo Senhor.
que são obras do mesmo Espírito, que age na diversidade para a salvação de todos. Então, para mim, estar em comunidade é uma grande graça de Deus. Ângela falava, né, de mim ali no início, que nós caminhamos há um bom tempo na Catholic Fraternity, e foi um tempo realmente de muito crescimento espiritual, mas eu diria, acima de tudo, de muita comunhão. Nós formamos um grupo de irmãos, e até hoje, né, mesmo com o fim da Catholic Fraternity, pela unificação com a renovação carismática para a criação do Caris, nós permanecemos assim, unidos. E eu vejo que isso é fundamental. O padre falava aqui, acho que a Ângela falava também, sobre muitas vezes a gente olhar, né, o meu carisma é mais bonito, a minha comunidade tem mais gente, isso, aquilo. Tudo besteira isso. Tudo bobagem. Claro que eu acho a minha comunidade linda, né? A sua também é linda, não é tanto quanto a minha. Mas cada um da gente tem que achar realmente linda. Mas por quê? Porque somos nós que estamos vivendo no dia a dia essa experiência carismática. A gente sabe das dores de cabeça que tem lá, a gente sabe dos problemas, a gente sabe das coisas bonitas, das coisas frutuosas, a gente sabe da parte boa e da parte difícil. Por isso que é tão linda a nossa comunidade. Há muitos anos atrás, quando o Monsenhor Jonas, né, ainda era Padre Jonas, não era nem Monsenhor Jonas, numa das pregações, ele disse assim: a pior comunidade é melhor do que não ter comunidade. Eu confesso que na hora que eu ouvi aquilo, eu fiquei meio assim, foi meio indigesto. Vixe Maria, então é um prêmio de consolação, né? A pior comunidade. Mas depois a gente vai entender. Como Ângela dizia, comunidade não é simplesmente um lugar de encontros, não é simplesmente um lugar onde a gente vai exercer, né, algo. Comunidade é o lugar da nossa salvação. Não é? Comunidade foi o meio que o Senhor encontrou para nos salvar. Quando a gente percebe isso, e a gente compreende isso, a gente passa a entender a nossa vocação como algo muito grande, algo muito importante. E a gente passa a valorizar o ser comunidade. Por quê? Porque nós não estamos na comunidade porque somos os melhores. A liturgia de hoje foi uma pancada na gente, né? Deus não escolhe os melhores, escolhe o resto, né? Olhe para o irmão do lado e diga aí, eita, resto, né? O resto. Pois é. Mas Deus escolhe aqueles que não são, justamente para que neles seja manifestada a sua glória e o seu poder. Né? Para que as pessoas, olhando para nós, digam assim, não, realmente Deus existe. Tem condições não. Né? Isso é um milagre, só Deus mesmo. E bendito seja Deus por isso, né? Bendito seja Deus por isso. Nesse momento, eu queria partilhar um pouco com vocês sobre espiritualidade. Espiritualidade, eu vou ler um pouco aqui, depois eu vou destrinchar um pouco o tema, porque tem algumas colocações que eu trouxe aqui que eu acho que são importantes, tal como estão. Quando a gente ouve falar de espiritualidade, a gente é tentado a pensar primeiro em quê? Em oração. Né? Tentado no bom sentido, viu? A primeira coisa que vem ao pensamento, né? Espiritualidade. A gente pensa logo o quê? Oração. E a gente pensa oração, nós que viemos da expressão, né, da realidade da corrente de graça, da renovação carismática, dessa experiência do batismo no Espírito Santo, como é a maioria das comunidades novas, nós já identificamos espiritualidade como essa vivência. A vivência dos dons, a vivência do batismo no Espírito, do dom de línguas, do dom de profecias e etc.
E isso faz parte da espiritualidade ou da vida espiritual. Mas isso não define a vida espiritual, a espiritualidade. Seria reducionismo da nossa parte limitar a espiritualidade apenas à nossa vida de oração, ou à nossa vida de oração comunitária, né? Enfim, independente de como seja. A oração pessoal, a oração comunitária, elas são parte da vida espiritual, da espiritualidade. Mas, como a gente vai ver, elas não são a espiritualidade por total. A gente ouve muito no Brasil, não sei aqui, mas no Nordeste a gente escuta bastante. Às vezes as pessoas dizem assim, nós vamos ter um momento de espiritualidade. E aí, na verdade, não vai ser um momento de espiritualidade, vai ser um momento de oração. Vai ser um momento de adoração, talvez. Mas nós, muitas vezes, reduzimos, e isso aí vem desde o século XII, né? Desde o século XII, que houve ali a ruptura da teologia com a espiritualidade, uma certa ruptura, e a espiritualidade foi caminhando por uma via, a teologia não acompanhou a espiritualidade, e aí ela caiu nessa, vamos dizer assim, nessa autonomia, nesse reducionismo. Então, chega aos nossos dias com essa compreensão de que a espiritualidade é apenas o seu momento de oração, a sua vida de oração, seja ela pessoal, como eu já falei, ou comunitária. Mas o entendimento da espiritualidade simplesmente como vida interior, não é muito limitado. E nós precisamos enxergar na profundidade do que quer dizer esse termo e essa realidade na qual nós somos chamados a sermos inseridos, a nos inserirmos, a vivermos. Por quê? Porque, como nós vamos ver no decorrer dessa pregação, dessa explanação, ela faz com que a nossa vida seja uma nova vida. Ela transforma o nosso viver. Ela transforma todo o nosso ser. Espiritualidade está muito mais ligado à vida do que simplesmente à oração. Quando a gente fala espiritualidade, naturalmente a gente remete ao Espírito, não é? E se a gente lê aqui 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 12, 13 só, nós vamos encontrar São Paulo, né, falando aos Coríntios o seguinte: ora, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, que nos dá a conhecer as graças que Deus nos prodigalizou, que pregamos numa linguagem que nos foi ensinada, não pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, que exprime as coisas espirituais em termos espirituais. Veja, aqui nós já vamos tendo uma pista de que espiritualidade é justamente a vida no Espírito. É a vida conduzida pelo Espírito. É a permissão que nós damos a partir do livre-arbítrio que temos para que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida. E aí é muito importante estar atento ao termo vida, porque é justamente isso. Não é apenas, e eu não estou diminuindo a importância, porque acredito que é uma das realidades mais importantes, né, da vida de oração, mas nós precisamos compreender que o Espírito Santo não nos foi dado para que nós apenas saibamos nos relacionar com Deus. Veja, quando perguntam para Jesus quais são os dois maiores, o maior mandamento, o que é que ele ensina? Amar a Deus. Veja, a relação não é apenas com Deus, é também a relação consigo e a relação com o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essas três realidades, a relação com Deus, a relação consigo, a relação com o próximo,
precisam ser movidas da mesma forma pelo Espírito. Precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo, de forma harmoniosa. Eu não posso cuidar apenas da minha vida de oração, esquecendo da minha vida, dos meus relacionamentos. E veja que riqueza que nós temos como comunidade. Mesmo que a sua comunidade não seja comunidade de vida, mas existe uma realidade de vida fraterna. Existe uma realidade de relacionamento, de comunhão. E isso a gente vai aprendendo a viver como o Espírito quer que nós vivamos. Esse irmão ele me persegue. Santa Teresinha do Menino Jesus, né? As irmãs, a Madre Superiora, se pudessem andar pisando nela, pisava, né? Mas aí ela vai e ama. Por quê? A caridade, o amor, né, como a gente sabe, Coríntios 13, é dom de Deus, é o mover do Espírito em nós. Nós não conseguimos amar verdadeiramente se não for pela ação do Espírito. Porque nós somos pecadores, porque nós somos limitados, porque o pecado é mais fácil de ser acolhido por nós do que a graça de Deus, do que a santidade para a qual nós somos chamados. Então, quando o Espírito encontra essa liberdade em nós, quando nós permitimos, e aí eu volto ao ponto, veja que tamanha graça de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós, além de vivermos a experiência do batismo no Espírito Santo, nós fomos inseridos por Deus na vida comunitária. Gente, nós temos tudo para sermos santos. Só depende de nós. Ângela falou pelo menos 2 vezes aqui que Deus já fez, que Jesus já fez tudo que cabia a Ele, né, competia a Ele para a nossa salvação. E é verdade. Agora depende de nós. E veja, Deus é muito generoso. Quem é mais antigo aqui, tem um pouco mais de caminhada na renovação, certamente ouviu um comparativo sobre o nascimento da renovação como corrente de graça, tá? Eu não estou falando aqui grupos apenas de oração. Como a Ângela falou, junto com a corrente de graça, os grupos de oração nasceram as primeiras comunidades, até um pouquinho antes das primeiras comunidades. Mas a gente sabe que houve vamos dizer assim, uma divulgação. O fogo pegou mais rápido, né, na dimensão dos grupos de oração, da renovação carismática, do que das novas comunidades. Eu tenho meia tese para isso, né, mas não quero colocar para a gente não ficar aqui fazendo comparativos. Quando a gente percebe que o Espírito fez isso, a gente ouviu lá atrás o comparativo com aquele festival de Woodstock, né? Aquela droga, sexo e rock and roll, né? Aquela ruptura da sociedade humana numa libertinagem, né? Vamos dizer assim, numa abolição da moral católica, da fé, dos valores cristãos, em vista da liberdade, da pseudo-liberdade, para viver tudo aquilo que você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, né? Hoje a gente está ouvindo falar de ideologia de gênero, que se o sujeito achar que é um bode, ele passa a ser um bode, porque ele tem direito de ser um bode, né? Se ele quiser ser uma águia, ele quiser arriscar para o lado do telhado, né? Mas, enfim, uma desconfiguração do ser humano, ou seja, um ataque direto àquilo que é a criação de Deus, àquilo que Deus nos fez. Quando a gente ouvia falar dessa comparação, né, o nascimento ali de Woodstock, do movimento hippie e dessa revolução sexual, a pílula e etc., e a liberdade sexual, como é falada, a gente viu também nascer o batismo no Espírito Santo. A gente viu nascer Pentecostes. Veja, a gente ouve, como já foi dito aqui também,
A gente ouve a Deus na oração, coisa que no Antigo Testamento nós sabemos que Deus falava a um profeta aqui, outro profeta ali. Não era para todo o povo que se colocava diante de Deus. Só depois de Jesus, só depois de Pentecostes. E nós temos a graça de sermos esse povo, que mesmo depois de Pentecostes, a gente sabe que a igreja teve muitos santos. Teve muitos místicos, homens e mulheres espirituais, mas nós sabemos que o tempo que nós vivemos é um tempo diferente. É um tempo onde há um abundante derramamento do Espírito Santo de Deus. Diga, ô glória. Pergunte para o irmão, para a irmã que está do lado aí, você acredita mesmo nisso? Gente, Deus, Ele é imensamente generoso com você e comigo. Olha, eu um dia, acho que num dos primeiros congressos que eu fui em Roma, acho que foi no segundo talvez, eu escutei um pregador dizendo uma frasezinha, e aquela frase para mim valeu aquela ida para Roma naquele congresso. E ele disse assim: nós estamos escrevendo um novo capítulo da igreja, que as próximas gerações vão ler, como nós lemos a vida dos santos. Gente, quando esse pregador falou isso, eu congelei no tempo e pronto, aquilo ali ficou para mim, a viagem foi aquela frase. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que o Senhor nos chama a viver nesse tempo, se Jesus não voltar breve, as próximas gerações irão ler. Porque estará escrito nas páginas da história da igreja que houve um nascer, uma explosão do Espírito, um nascer de novas formas de vida consagrada, né? Homens e mulheres que eram chamados a novos carismas, e houve uma explosão de carismas no Brasil. Era tanto carisma que não tem tanta fruta quanto tem comunidade no Brasil. Uma diversidade absurda. Nosso Senhor tem que, acho que só na Amazônia tem tanta coisa diferente do que de tanta comunidade. E que maravilha, que riqueza. Diga para a pessoa da sua comunidade, nós vamos estar nas páginas da igreja. Da história da igreja. É? Que maravilha, né? Eita, glória a Deus. Se Jesus não voltar daqui a 100 anos, a gente vai estar tudinho lá. Olhe, lá em Niterói tinha uma tal de uma comunidade, eis o Cordeiro de Deus. Tinha uma tal de uma comunidade, como é o nome da sua comunidade? Eita, não deu para ouvir direito, não. Vai estar de letra maiúscula lá, tanto que você gritou. Mas veja, na liturgia, na palavra de Deus, a gente aprende também que a quem muito é dado, o Senhor dá o talento, mas Ele espera que nós multipliquemos, né? Ele não quer que a gente devolva o talento, está aqui de volta, Senhor. Não, Ele quer que nós multipliquemos. Como é que a gente multiplica os talentos? Gente, nós, comunidade, somos muito tentados, e a pandemia mostrou isso para você, para mim, para todos nós. Nós somos muito tentados a fazer as coisas, pregar para os outros, né? Ah, eu preguei para 5.000 pessoas, 50.000 pessoas, estádio de futebol lotado, eu preguei lá, eu fiz o show, eu cantei, eu conduzi o cerco de Jericó, o Senhor levantou os paralíticos, sabe? A gente é muito tentado a fazer, e eu não estou falando aqui fazer para aparecer não, embora alguns sofrem dessa tentação também. Toda comunidade tem alguém que quer aparecer. Não sei se é você na sua, mas toda comunidade tem. Lá na comunidade eu digo assim, olha, os irmãos que são humildes, elogiem. Quando eles fizerem as coisas, né? Cadê a menina dos brownie? Cadê? Lá embaixo, olha ela ali.
Vocês têm que comprar os brownies, viu? Olha, tem um brownie, é doce de leite o quê? Nobre. Ai, que maravilha, minha irmã, que você fez esse brownie de doce de leite nobre. Ficou fantástico. Eu não sei o nome da menina que fez lá a sobremesa que a gente comeu lá em cima, mas eu... Meu Jesus amado, o que é isso? Essa menina tinha que ser presa. Pode não. Mas aí eu digo aos membros da comunidade também o seguinte: aquele irmão que você vê que gosta mais de, na hora da foto, não elogie não, ajude ele. Não elogie não. Meu irmão, minha irmã, quando a gente fala de vida espiritual, nós estamos falando verdadeiramente de sermos configurados como os primeiros cristãos foram a uma nova vida. Veja, batismo no Espírito Santo tem que trazer nova vida. A gente pega os apóstolos, os discípulos ali fechados no cenáculo, por quê? Medo. E na hora que o Espírito Santo desce, o que é que acontece? Tem ninguém bebe aqui não, rapaz. Tu está pensando o que da vida? Aqui é o Espírito Santo de Deus que veio aqui sobre nós. Como falou para os profetas. E a gente sabe que remeter aos profetas naquele tempo dava problema. Né? Jesus quis se fazer filho de Deus. Mata ele. Mas houve uma transformação. E a transformação não foi somente na perca do medo. Foi na mudança de vida. E quando nós fomos batizados no Espírito Santo, quem aqui tem mais de 20 anos de caminhada? Levanta a mão para eu ver. Ixi, pouca gente. Levanta a mão, rapaz. A mão não está mais nem subindo, né? Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, o que era CD de música secular, quebra tudo, joga tudo no lixo, rasga tudo, queima tudo, porque agora é só Jesus. Só Jesus, só Jesus. Uma radicalidade, sabe? Maravilha, porque naquele tempo era a medida que eu precisava para ser o que Deus queria. Mas, posteriormente, a gente vai caminhando e a gente vai vendo que mais difícil do que rasgar um livro, jogar fora, quebrar um CD, desligar a televisão, né? Cancelar uma assinatura de algo, mais difícil é permitir que o Espírito Santo conduza verdadeiramente a nossa vida. Conduza numa experiência profunda de conversão, de transformação. Como eu dizia, nós temos essa tentação e essa tendência de querer fazer. Querer fazer. Olha, conta comigo. Olha, eu estou aqui. Mas na pandemia nós passamos 2 anos lá em Pernambuco. O governo do estado, eu acho que, não sei não, que é só o Satanás para ganhar para ele. Porque ele não permitiu missa, não permitiu abrir igreja. Foram muitos e muitos meses. Quando a gente pensava, passou a primeira onda, vamos voltar para a missa. Pode não. Passou a segunda onda, agora é que não pode mesmo. Deixa eu ir para a missa. Não pode não. E eu vi que no Brasil inteiro houve algo. Muitas comunidades, e eu não digo a comunidade enquanto obra de Deus, mas muitos membros de comunidade entraram em parafuso. A gente não pode mais pregar, a gente não faz mais porta a porta, a gente não tem mais o povo aqui, não faz mais show, vou voltar para casa, não tem mais sentido de estar aqui não. Meu irmão, minha irmã, não sei o que foi que Deus quis ensinar para a sua comunidade durante essa pandemia, mas o que eu mais tirei de lição para mim e para a minha comunidade foi que durante esse tempo Deus nos deu a oportunidade de nós convivermos, de nós verdadeiramente vivermos, porque viver 1 hora do dia é uma coisa. Vocês sabem que durante a pandemia foi o período que teve o maior número de divórcios do Brasil, né? E vocês sabem por quê, né? Porque tinha que ficar em casa.
Marido e mulher o dia todo em casa, separa. E nas comunidades aconteceu também. Não era divórcio de marido e mulher. Mas muitas pessoas abandonaram a vocação, abandonaram a comunidade. Por quê? Porque não tinha mais sentido de ser. Por quê? Porque não estava evangelizando os outros, porque não estava pregando, porque não estava mais viajando para cá e para lá para fazer isso, fazer aquilo. É o tempo de nós vivermos. Deus nos deu um tempo para que nós percebêssemos como verdadeiramente nós estávamos vivendo a nossa espiritualidade. A espiritualidade que é esse mover do Espírito em nós para uma vida de conversão, permeada, e aí é que está o diferencial, pelo carisma. Ah, não, eu acho que a liturgia das horas a gente não devia rezar, não. Oh, meu Deus do céu. Homem, vai e reze. Sabe? Eu vi muitas comunidades, irmãos partilhando comigo, de gente que, porque só vive para fazer as coisas, ficava o tempo todo querendo inventar novidade para a comunidade. Olha, e se nós fizéssemos agora a novena de São não sei o que lá das quantas? As novenas também fazem parte da nossa espiritualidade. Quem está fazendo a quaresma de São Miguel? Faz parte da nossa espiritualidade. Não é? Por exemplo, nós temos como um dos nossos baluartes, Santa Teresinha, São Bento, mas hoje eu me lembrava de São Bento. São Bento, na época dele, vai embora para o deserto. Por quê? Porque ele queria viver uma vida de intimidade com Deus, sem ser, vamos dizer assim, constantemente ferido pelo mundanismo que tomou conta da região. E o que é que acontece? Outros irmãos começam a ir até ele, ou para serem orientados, posteriormente, alguns pedindo que ele os conduzisse. Olha, seja o nosso abade. E São Bento vai dizer o quê? Olha, eu sou muito rigoroso, né? Sou muito rígido, e vocês não vão querer. Não, nós queremos, porque nós queremos de todo jeito. Tentaram matar ele 2 vezes, pelo menos. Pelo menos, né? Pelo menos. Por quê? Porque não queriam viver aquilo que São Bento estava sendo chamado por Deus a viver como vida espiritual. Não era o fato apenas de sair da cidade para o deserto, mas era a vida dele, os seus valores, as suas regras, os seus ensinamentos, os seus horários, né? Acorda tal hora, faz isso, faz aquilo. Aquilo que o nosso carisma nos chama a fazer e a viver. Tem gente que chega na comunidade, a comunidade já tem, sei lá, Shalom, 40 anos. Aí o irmão chega hoje e diz, não sei para que isso. Não vejo motivo disso. Meu irmão, tu chegou agora, 40 anos de vida, de história, tu queres dizer o que deve e o que não deve, tu quer opinar sobre o que está certo e o que está errado. Homem, feito diz Padre Jonas, a comunidade não vai entrar na sua forma. Você que tem que entrar na forma do carisma. Na forma da comunidade. E esse conjunto de realidades propostas, seja pelo estatuto, seja pela formação pessoal, tem gente, não sei se isso acontece aqui, né? Mas tem gente nas comunidades que, formação pessoal, eita, esse mês nem deu, eu esqueci. Eita, eu não vou poder porque eu tenho que levar o cachorro para... sei lá o quê, né? Justamente porque não quer ser conduzido espiritualmente. Porque acha muitas vezes que a formação pessoal é só, por exemplo, briguei com meu marido. Olha, mulher, mas eu briguei com meu marido e ele não aceita porque não entende, porque não sei. Não! Formação pessoal é para o seu crescimento pessoal. Não é para você trazer as dores do seu marido. Claro que isso, às vezes, faz parte da formação pessoal. Mas o essencial é que na sua formação pessoal, você seja ajudada a ser santo, a crescer espiritualmente. Um dia uma pessoa chegou para mim na comunidade, aí disse assim, não, mas tal pessoa, não dá não, tal pessoa é muito difícil de conviver, e isso uma pessoa da paróquia, sabe? Mas nós tínhamos que estar
ligados diretamente a essa pessoa nessa paróquia. Não, olha, vamos ver para mudar. Eu digo, não. Mas não tem condições não, porque a pessoa não nos aceita. Eu digo, vamos viver. Se todo mundo nos aceitar, vai ficar fácil demais. Vai ter que ter esses momentos em que aquela pessoa não nos aceita. Não, mas Jesus disse que batesse o pó das... Não, tenha calma. Quer dizer que na primeira negativa, na primeira rejeição, você já corre? Não. Vamos viver. Até porque a espiritualidade de uma comunidade, a espiritualidade de um carisma, não está voltado apenas para a própria comunidade. Nenhuma comunidade nasceu para si mesma. E eu digo isso, meu irmão, minha irmã, nós temos apenas 23 anos. Mas eu digo isso para você com toda a convicção que eu tenho da minha vida. Nenhuma comunidade nasceu para si. Nós nascemos para a igreja. Nós nascemos para a igreja. Sua comunidade, que tantas vezes você já bateu no peito para dizer, minha comunidade, ela nasceu para a igreja, ela não nasceu para você. A comunidade não nasceu para o fundador. Ah, não, olha, eu sou o fundador, feito aqueles filmes dos reis, né? Uva na minha boca. Ou então, para que eu seja homenageado, ganhe o título de cidadão niteroense, porque pelos serviços prestados à população de Niterói. Aí eu estou lá bonitão de terno e gravata no dia recebendo a homenagem, os membros da comunidade tudo feliz, postando nas redes sociais. Não, não foi para isso. Essas coisas fazem parte, às vezes fazem parte, mas são acidentais. Nós nascemos, Deus nos chamou a sermos comunidade para a igreja. Para a igreja. Deixa isso cair no teu coração. Você é comunidade para a igreja. A gente muitas vezes fala, meu Deus, mas a minha paróquia, o padre... Estou gravando, né? O padre tem problemas morais. Ah, na minha paróquia, as mulheres lá, as senhoras do apostolado da oração, são tudo fofoqueira. Ah, porque os coroinhas são todos igual ao padre. E a gente não entende que justamente por causa dessa degradação que nós estamos vendo na igreja, o Senhor fez surgir as novas comunidades. Não porque nós somos melhores que eles. Lembra da liturgia de hoje, nós somos os menos capazes. Mas para que, olhando para nós, olhando para o nosso testemunho de vida, as pessoas possam encontrar a Deus. Possam fazer a experiência de Jesus. Porque nós sabemos que o povo está cansado de palavras. Pessoas que pregam bonito, pessoas que falam bonito, pessoas que dominam, né, a oratória, que tem, sabe? Outro dia eu vi uma pessoa pregando, que eu olhei para o irmão do lado e eu disse, o que quer dizer essa palavra? Eu fui para o Google depois, né? Eu digo, o que é que quer dizer? Palavra difícil foi essa, que eu nunca tinha ouvido, nem em italiano, nem em inglês, nem em português, em canto nenhum eu tinha ouvido essa palavra. Não se trata disso, as pessoas, claro que a gente até busca, né? A melhorar, né? Crescer, amadurecer como evangelizadores, né? Como missionários. Quem canta, não adianta, né? Não adianta eu chegar e querer cantar no lugar do pessoal do ministério. Aí Senhor! Não, meu irmão, não tem jeito. Tem gente que é para isso. E quem é tem que ficar se aperfeiçoando. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei lá, o Ministério de Música estava... Eu digo, oxe, doidou todo mundo, foi? Não, é aquecimento vocal. Eu digo, minha menina, fizeram uma aula de canto, já estão com essas histórias. Não sabe nem andar ainda e já está querendo pedalar a bicicleta. Claro que a gente se capacita, mas, meu irmão, minha irmã, é o nosso testemunho, é a nossa vida espiritual.
é a vida vivida no Espírito, em todos os momentos. Sabe aquela história daquele teu colega de comunidade, que diz assim, não, olha, na comunidade tudo bem, mas futebol, da canela, do joelho para cima, do pescoço para baixo é canela. Espera aí, irmão, como é a história? Do pescoço para baixo é canela? Não, é porque futebol é futebol, né? Não, meu irmão, se você é chamado a uma vida consagrada, se você é chamado a ser uma pessoa que é membro de uma comunidade, chamada a testemunhar Jesus Cristo, você perde a bola, mas você não agride o seu irmão. Você perde a partida, mas você não perde a razão. Sabe? É em todos os momentos. É em todas as situações. É no avião, é no carro, é no ônibus, é na hora que você está na praia, no litoral. Eita, que maravilha, vamos... É em todos os lugares. Porque não é apresentar algo para alguém, não é fazer para o outro, é ser. Jesus precisa dessa abertura nossa para que nós sejamos uma presença real nova do Cristo. Os carismas não são expressão do Cristo? Pois bem, Cristo precisa encontrar em nós essa abertura. Uma vez eu dizia para uma pessoa, uma formadora, na época foi formadora da nossa comunidade, eu dizia, a sua missão como formadora, missão fácil, eu dei para ela. Sabe quando você usa a roupa do Homem-Aranha, né? A gente vê de vez em quando aí as crianças, o pessoal de Homem-Aranha, não veste a pessoa todinha, né? Até a máscara, cobre tudo, né? Azul e vermelho, você não sabe quem está ali dentro, a não ser que você tenha visto antes, né? Nós precisamos estar, aqui sou eu, mas dentro de mim é Cristo. A minha pele, a minha imagem precisa estar revestindo o Cristo que habita em mim, para que eu transborde do Cristo e não de mim. Porque se eu começo a transbordar de mim, se eu começo a anunciar, né, e trazer as pessoas para mim, eu vou levar as pessoas para o mesmo abismo no qual eu estou caminhando para cair. Quando eu falo de vida espiritual, eu falo também pelo seguinte: quando a gente está verdadeiramente enraizado, solidificado, quando a vida no Espírito não é mais, vamos dizer assim, uma coisa que a gente... Não, eu vou passar diante do altar, então eu tenho que fazer uma reverência. Mas já é algo natural. Quando já é algo que eu faço porque é a minha vida, aí sim começa a fazer diferença. Aí sim começa realmente a transbordar para o outro. E não é transbordar Radisson, é transbordar Cristo. E aí as pessoas vão tendo a experiência e vão tendo a mudança de vida. Mas veja, às vezes a gente encontra pessoas, por exemplo, na nossa comunidade, tinha uma pessoa que era vocacionada, e era uma pessoa de muitas posses, né? E aí, um dia, encontraram a pessoa num evento social, né? E a pessoa estava sem sinal da comunidade. Não, é porque não combinava com a roupa. Não combinava com a roupa? Né? Postulante, aliás, da comunidade. Hoje se eu tiver com sinal ou não tiver com sinal, as pessoas precisam me identificar como um cristão praticante. Sabe, no seu ambiente de trabalho, se as pessoas ainda chegam para você com propostas, com situações que são contraditórias à vida cristã, é porque você ainda não está realmente testemunhando. Eu lembro quando eu me decidi por Jesus, quando eu fiz essa experiência que me resgatou do pecado, no ambiente que eu trabalhava, daqui a pouco chegaram os rapazes lá com a revista, essas revistas da época Playboy, né? E quando eu vi, eu disse, não quero ver não. Olharam estranho para mim assim, oxente, o que é que está acontecendo? E aí, depois, um chegou para mim e disse, olha, o que é que está acontecendo? Antes tu era mais homem, o que é que está havendo? Eu disse, o que é isso, rapaz? Está me confundindo, está me estranhando, é? Disse, não, porque
A gente está vendo uma revista, tu sai de perto. A gente está contando uma piada, tu não fica mais. Aí eu disse, não, agora eu vou dizer por quê. E eu comecei a falar o que Deus estava fazendo na minha vida. Não era para que eles mudassem, eu estava dizendo que eu estava lutando para mudar. Um dia uma pessoa disse para mim, não, eu não consigo vencer o pecado. Eu disse, olha, mas esse pecado eu também sou tentado. Eu disse, mas você em comunidade é mais fácil. Eu digo, é mais fácil se eu tiver a decisão. Porque nós estamos vendo fundador de comunidade, membros consagrados há, não sei, 20, 30 anos, caindo no pecado do mesmo jeito de um postulante ou de um vocacionado, ou de alguém que nunca botou os pés numa comunidade. Ou não está acontecendo isso? Está ou não está? Porque nesse tempo de pandemia, eu vi fundador se assumir homossexual, eu vi fundador trair a mulher e abandonar a comunidade, eu vi comunidade que começou um processo vocacional fantástico. De repente, a celibatária, que era a coordenadora dos vocacionados, teve um episódio de relacionamento lésbico com uma das meninas, e aí a família tomou conhecimento, e aí foi um rebuliço de 40 e poucos jovens que estavam para entrar para uma comunidade, só ficaram 18. Veja, não estamos falando aqui de sermos inacessíveis ao mal, porque, pelo contrário, se nós vacilarmos, nós caímos. Mas nós precisamos ter uma postura diferente da de Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecam, o que é que acontece? Quando eles escutam os passos de Deus, o que é que eles fazem? Se escondem. Nós não podemos nos esconder dentro das comunidades. Nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar apoio, orientação, oração, o que for. Se precisar levar uma cinta, né, uma cintada, que seja. Mas nós precisamos entender que é a nossa salvação que está em jogo. Nós precisamos entender que não somos chamados a fazer propaganda de Jesus. Nós somos chamados a testemunhar Jesus. A nossa vida espiritual, ela não será reduzida a como eu rezo, como eu prego, mas será justamente o conjunto de todas as coisas. Sabe, uma coisa que me incomoda um pouco, até me impacta um pouco, às vezes eu converso com um irmão ou com outro, esse tempo que nós estamos vendo agora, político, né? Às vezes as pessoas dizem, não, parece jogo de futebol. Eu torço para o Vasco, eu torço para o Flamengo. Ah, não, o Vasco é melhor. Não, melhor é o Flamengo. Gente, nós não estamos falando de futebol. Nós estamos falando de valores cristãos. Como é que eu, chamado a uma vida consagrada, vou admitir, eu não sei vocês, mas só esse mês eu recebi ligação de 4 candidatos a deputado federal e estadual querendo ir lá na comunidade. Eu digo, não, olha, o que é que está precisando? A gente faz a reforma, não sei o que. Eu digo, não quero nada. Não quero, por quê? Porque eu não quero me comprometer com aqueles que não tratam com os mesmos valores que eu trato as questões. E meu irmão, minha irmã, desculpa eu dizer, mas se você ainda está naquela de, eu prefiro A, prefiro B, prefira Jesus. Prefira Jesus. Mas não tem nenhum candidato que seja 100% cristão. A gente não está escolhendo papa. A gente não está escolhendo confessor. A gente não está escolhendo diretor espiritual. Nós estamos tentando escolher um cidadão, ou se é que seja cidadão, que vá fazer um mal menor ou algum bem para a nossa sociedade. Porque nós estamos vendo que o Brasil é um país maravilhoso, mas muitas vezes não temos aquilo que deveríamos ter. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o que a gente está vendo em alguns países, como na Nicarágua, nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós não podemos. Gente, isso faz parte da espiritualidade, do ser. Os meus valores cristãos, eles precisam estar tão arraigados em mim que eu transpire eles.
que eu seja o chato da família. Ah, esse cara, ninguém pode nem chamar palavrão. Perto de mim não, vai chamar para lá. Ah, esse cara, às vezes a pessoa deu um troco errado, ele volta lá para devolver. Deixa de ser. Como cristão eu tenho que devolver, se o cara me deu alguma coisa que não é minha. Ah, não, mas no Rio de Janeiro já venderam o Corcovado. Problema de quem vendeu, dane-se para o inferno. Eu sou cristão, eu sou católico. Eu quem tenho que dar testemunho. Eu que sou chamado a uma vida de consagrado numa comunidade nova. Eu que sou fruto do batismo no Espírito Santo. Preciso me deixar conduzir pelo Espírito para testemunhar Jesus Cristo. Porque como muitos estão dizendo, Bento XVI já dizia, a igreja está chegando a um tempo em que ela vai se reduzir a um número menor. E nós estamos vendo isso claramente. Os jovens de 13, 14 anos, eu falei, Dom Adair, eu estava com Dom Adair sábado agora. Ele estava tendo um encontro de adolescentes lá, nós estávamos ajudando nesse encontro. E fomos para lá para almoçar e ele foi para fazer aquele momento, Os jovens fazem as perguntas e ele dá a resposta. E aí um jovem perguntou sobre sexualidade, Desculpem, eu vou usar os termos que ele usou, viu? Foi o bispo, se for pecado, só estou repetindo. Ele disse, falou da sexualidade como dom de Deus, que é para ser vivida no matrimônio. Aí lá para tanto ele disse, eu sei, jovens de 14, 15, 16 anos, adolescentes. Eu sei que a maioria, se não todos de vocês aqui já transaram. Já fizeram isso, já fizeram aquilo, mas não está certo. Quando a gente saiu para o almoço, ele disse, eu exagerei, eu disse, olha, o senhor falou o que eles estão acostumados a ouvir, mas não estão acostumados a ouvir em casa, E menos ainda na igreja. Mas é a verdade. Ou seja, nós estamos vendo uma geração que está crescendo sem valores da fé católica, sem valores cristãos. E vão precisar do meu testemunho e do seu testemunho. Gente, os meus filhos, eu tenho 3 filhos. Nenhum deles é membro da comunidade. Eles trabalham com a gente na comunidade, servem em algumas coisas na comunidade, mas não são membros. Espero em Deus que eles ainda façam um caminho vocacional e etc. A do meio é a que mais fala sobre fazer vocacional, Enfim. Mas, para mim, é muito gratificante que mesmo, por exemplo, o João Pedro, que é o meu filho mais velho, ele vai fazer 22 anos agora em setembro, as pessoas do convívio profissional dele, quando vão falar dele, falam de um filho, falam de uma pessoa, de um jovem que é temente a Deus. Ele estava gostando de uma menina, a menina estava se engraçando com ele. Eu disse, e aí, filho, deu certo alguma coisa? Ele disse, não, eu desisti. Eu disse, por quê? Ele disse, a menina com umas mentirazinhas, eu não gosto de mentira. Eu disse, muito bem. Um relacionamento nunca vai dar certo se ele começar com mentira. Mas ele aprende isso em casa. Eu não posso querer que o meu filho aprenda no dia a dia ignorância, grosserias, palavrões, agressões, e seja um santo. Eu tenho que dar testemunho dentro de casa. A minha vida de oração, ela deve resultar nas minhas ações. Como é que eu falo tão bem de Jesus, mas eu falo tão mal com o outro? Lembrei agora também, já preparando para encerrar, de uma situação de uma pessoa consagrada de uma comunidade. E aí eu conheci um rapaz, e ele disse, não, eu trabalho em tal empresa. Eu disse, rapaz, eu sei, é de fulano, Ele disse, é. Eu disse, e aí, como é lá? Ele disse, rapaz, pensa num cabo ignorante. Eu disse, olha o cartão de visita que ele deu do consagrado. Pensa num cara ignorante. Qualquer coisinha que o cara fizer, se não for do jeito 100%, e faz isso e faz aquilo. Aí eu disse, mas pelo menos ele paga direitinho. Ele disse, não, paga, não dá aumento por nada, mas paga. Eu digo, meu Deus do céu. Nós precisamos testemunhar Jesus em todas as nossas ações. A vida espiritual é a nossa vida vivida. Ela não é apenas o tempo que eu passo diante do Santíssimo. Foi maravilhoso a nossa adoração, não foi? Foi ou não foi?
Foi maravilhoso. É maravilhoso quando nós estamos na presença de Deus. Foi falado durante a adoração também, para que o Senhor renove em nós essa dimensão dos dons. Eu não sei se acontece aqui, mas às vezes lá na minha terra, a gente começa a orar em línguas, daqui a pouco você, quando abre o olho, tem gente. Xalalalalalalala, xalalalala, xalalalalalalala. Peraí, irmão. Você está mesmo em oração? É o Espírito que está orando em ti mesmo? Ou vida espiritual é nós vivermos a dimensão da Eucaristia, dos sacramentos, é nós vivermos a direção espiritual ou formação pessoal, como vocês chamam na comunidade de vocês. Sacramentos, né? Confissão, Eucaristia, etc. É nós termos a vida de oração pessoal e comunitária, é nós termos a formação comunitária, é nós transbordarmos disso no nosso ambiente de trabalho, é nós sermos referência para as pessoas. Ai, meu Deus, eu estou com um problema aqui, eu não sei com quem eu falo. Como é seu nome? Fala com a Fabiana, rapaz. A Fabiana é da igreja, ela vai te ajudar, com certeza. Se as pessoas não te procuram, meu irmão, você está em maus lençóis, viu? Tome vergonha. Vista a sua roupa de cristão. Deixe de ser agente secreto de Nosso Senhor. Não tenha medo da espada. Não tenha medo das feras, sabe? Não, é porque no meu ambiente ali, se o cabo disser que é de Jesus, está frito. Deixe-lhe fritar. Foi o que aconteceu com São João? Hã? Hã? E o que foi que aconteceu? Não morreu. Tenha medo do óleo quente, não. Nossa vida está nas mãos de quem? Está nas mãos de quem? Eita, que dúvida agora. Sua vida está nas mãos de quem? Quem conduz a sua vida é o Espírito Santo ou é você? Oi, presta atenção. Olhe para os seus pezinhos, olhe. Será que eles estão indo para o lugar certo? Gente, onde está o teu coração, lá também está o teu. O nosso maior tesouro tem que ser Jesus Cristo. Se a gente tiver que dar o outro lado da face, a gente vai dar não porque a gente é besta, não porque a gente não sentiu dor, não porque a gente não quer pegar o sujeito pelo pescoço e dizer, não, a gente vai dar o outro lado porque Jesus disse que era para dar. Porque a gente vai assumir a vida de Cristo em nós. A gente vai perdoar 70 vezes 7, não é porque a gente, pode pintar e bordar com Ângela, que Ângela é besta, Ângela perdoa. Não, não é porque Ângela é besta, não. É porque Ângela busca viver o Evangelho. Mas o que é que eu vou ganhar com isso? Qual é a promessa de Jesus para quem segui-lo? Para quem renunciar a si mesmo e segui-lo? Qual é a promessa de Jesus? A vida eterna. Aqui 100 vezes mais com perseguição. Nós não podemos viver para o mundo. Porque eu tenho que conseguir aquela casa que eu quero na praia. Porque eu tenho que comprar aquele carro. Claro que esses objetivos fazem parte, eles até impulsionam a gente a não ficar feito água parada. Mas a nossa grande meta de vida tem que ser o nosso encontro pessoal com Jesus. Se Jesus voltar agora. Como é o nome do senhor, padre? Como é o seu nome? Kiko? Kiko. Padre Kiko. Cláudio. Tem mais algum padre? Ricardo. Olha, eu conhecendo o senhor agora pessoalmente, já lhe conhecia musicalmente. Se Jesus voltasse agora, você começasse a escutar as trombetas, ia dar tempo de chegar nos padres? Ou está tudo certo? Está tudo tranquilo? Ou ia ser aquele, sabe? Ei, padre, eu estou dizendo agora, eu estou dando absolvição, não sei nem de quem é o pecado, viu? Eu preciso estar preparado.
Foi outra coisa que essa pandemia nos ensinou. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Minha esposa quase ia embora. Não é, Ângela? Ângela rezou foi muito também. Graças a Deus, Deus poupou. Mas foi quando nós nos deparamos com essa pandemia que a gente passou a ver de uma forma mais comum, que para todos nós, o dia e a hora pode ser agora. A nossa espiritualidade tem que ser a nossa vida transbordando Deus para as pessoas. Amém? Correndo. Isso. Ele falaria a noite toda, eu conheço esse irmão. E glória a Deus, né, como o Espírito fala. Agora nós vamos ter meia hora para lanchar e ir ao banheiro. Depois nós vamos fazer um momento de partilha, tá? Esse momento de partilha vai ser um pouco pequeno, porque depois nós ainda temos uma outra pregação para fechar o dia, muito linda, que vai falar sobre o Espírito do Fundador. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, nós vamos fazer agora meia hora, depois nós vamos ter... Daqui meia hora a gente já chama aqui o Ministério de Música, e vocês vão partilhar entre vocês das comunidades, tá? Cada um com a sua comunidade, junta num cantinho e partilha aquilo que aconteceu hoje. O que resultou na tua vida, quais são os passos que vocês vão dar, né? Para ser testemunho, tá bom? Então, vamos para o nosso momento, vai ao banheiro, bebe uma água e já ajuda os irmãos para partilha.